ela remete o nosso coração e a nossa vida cada vez mais à presença do Senhor. Por isso que é bom entoar louvores como esse, onde nós clamamos ao Senhor para que o Teu Santo Espírito venha sobre nós. Para iniciarmos esse culto, venha abrir sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 14, a partir do verso de número 23. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura desse texto, que diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha que coisa maravilhosa, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Por isso eu quero convidar você agora a iniciar este culto a Deus, clamando ao Senhor que venha encher o seu coração, encher sua casa, encher sua família com o Espírito Santo de Deus. Há uma parte da música que fala de encher esse lugar, mas também há uma parte que fala sermos inundados com tua glória. E só através do Espírito Santo é que nós vamos ser cheios da compreensão de Deus. É só através do Espírito Santo que nós vamos aprender as coisas do jeito de Deus, no tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Por isso, nessa hora, feche os teus olhos. Eu vou orar ao Senhor para que hoje à noite, aí na sua casa, onde você estiver, você seja cheio de Deus, cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Pai amado, nós agora nos encontramos diante do Senhor, Pai. Já estávamos caminhando e vivendo conforme Tua vontade, mas agora estamos reunidos, ó Pai. Mesmo que longe uns dos outros, a nossa mente e o nosso coração está voltado a Ti. Pai, a nossa oração é que hoje seja uma noite onde o Senhor venha transbordar em nós Tua vontade. O Senhor venha nos encher com o Teu Santo Espírito, Pai, para que possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Para que possamos, ó Deus, em nossos relacionamentos, em meio às nossas amizades, em meio a todas as nossas tarefas diárias, Senhor Deus, expressar Tua glória, pois o Espírito Santo é Deus em nós. Pai, vem sobre nós. Vem sobre nós hoje à noite, Pai, faça a Tua vontade. Venha Teu reino sobre a igreja. Venha o Teu reino sobre nós. Continue, ó Deus amado, a nos guiar conforme Tua vontade. É a oração que fazemos de louvor a Ti, engrandecendo o Teu santo nome, Pai, e agradecidos pelo privilégio que ainda temos, Pai, de liberdade, ó Pai, de cultuar diante do Senhor. Vem sobre nós, é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, graças ao nosso Deus. Vamos continuar louvando ao nosso Deus de maneira maravilhosa.
surgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que Amém. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Amém? Você crê nessa verdade que acabamos de cantar? Glória a Deus. E nós vamos continuar a louvar, declarar que o nosso Deus, Ele é o eterno Deus. Louve ao Senhor conosco aí da sua casa. Vamos encher a sua casa de adoração ao Senhor neste momento. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Oh Deus, tu és a força que traz a esperança. Só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá
Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar Deus filho. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando pesamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Amém. Glória ao nosso Deus. Como é bom esperar no Senhor. Queria convidar você agora para o nosso momento de dízimos e ofertas, a refletir brevemente num versículo que se encontra em Levítico, capítulo 27, versículo de número 32, que diz assim: quanto aos dízimos do gado, do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Levítico é um texto bíblico que fala de santidade. E aí nós temos dois sentidos: santidade no aspecto de pureza e santidade no aspecto de separação. Quando nós falamos em ofertar ao Senhor, contribuir, compartilhar o que temos, nós estamos separando para Deus e separando para o nosso próximo uma divisão bíblica, uma divisão séria, que é importante a gente compreender. Por isso que o dízimo, por isso que as ofertas, elas são santas ao Senhor, são separadas para Ele, e para Ele é visto como algo puro, algo que tem a ver com a intuição e o entendimento pleno do seu coração. Por isso, contribuir, ofertar, dedicar o seu dízimo e a sua oferta diante do Senhor é algo muito importante para a sua vida espiritual, para a sua vida material, para a sua vida de um modo integral, porque você se desapega e você se apega àquilo que é separado a Deus, que é a sua santidade. Por isso, meu irmão, nessa hora eu quero orar, consagrando ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. E lembrando das contribuições também, das cestas básicas, dos alimentos que os irmãos têm feito e tem sido uma bênção na vida de muitas famílias. Nós temos testemunhados corações gratos, homens, pais de família, chorando mediante a luta que estão sofrendo e vivendo nesse momento. Por isso, nessa hora, eu quero convidar você a orar por essas vidas também, que hoje estão passando por luta e por necessidades. Que a nossa igreja continue sendo assim, com as mãos estendidas para o outro. Porque não existe evangelho sem o outro. Evangelho sem o outro é um evangelho egoísta. E nós não somos assim, não fomos ensinados assim por Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche os seus olhos. Eu quero agora orar por você, consagrando ao Senhor, e orar pelas vidas que estão necessitadas nesse momento. Pai amado, nós consagramos a Ti as vidas que agora, ó Pai amado, estão com o coração voltado ao Senhor, com generosidade, a ofertar, a contribuir, meu Pai. Sê com esses corações e com essas vidas. Continue dando a eles, ó Deus, esse comportamento, esse espírito de generosidade, meu Pai. Ó Deus amado, o quanto temos visto de semana em semana em meio a essa pandemia, em meio a esse processo de isolamento social, ó Pai, pessoas com mais necessidades, vindo à tona, ó Deus, problemas que antes estavam sendo camuflados, mas agora não tem o que fazer, não tem para onde fugir, Senhor Deus, e muitos recorrem à igreja, muitos recorrem a nós, filhos do Senhor. Por isso, meu Pai, continue colocando nesses corações a vontade de ofertar e de participar, porque se tem, ó Deus, é para distribuir. E isso é bênção do Senhor. Se tem é porque Deus abençoou, ó Pai. E nós sabemos, ó Deus amado, que o Senhor tem sido bênção na vida de muitos irmãos no nosso meio, Pai. Continue tocando esses corações, consagrando a Ti tudo que temos, tudo que somos, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome santo e amado de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos agora e sempre. Amém e amém, queridos. Que Deus continue abençoando sua vida cada vez mais. Shalom, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida,
nessa noite em que estamos aqui como Igreja do Senhor Jesus, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Seja muito bem-vindo aqui a esse culto que estamos prestando ao Senhor, direto aqui do templo da Primeira Igreja Batista em Governador Valadares. Sou o pastor Hélio Alves, pastor aqui da igreja, e quero realmente agradecer a sua participação. Várias pessoas já estão conosco, nos dando a honra da presença, inclusive irmãos amados, queridos, membros da Igreja Batista Pedra Azul, em Contagem, pastoreada ali pelo meu colega, meu amigo, pastor Hélio Soares Spaia. Esses irmãos, desde a primeira vez que realizamos aqui o culto online, eles têm participado conosco, não é? O pastor grava um culto, deixa também para os irmãos, mas eles sempre estão aqui conosco no culto da noite. Então sejam bem-vindos, indique esse link para outras pessoas que você quer que participe desse culto, porque hoje temos uma palavra especial para as famílias, uma palavra especial de bênção, de libertação, de salvação para as famílias. Então, sabe de alguém que está precisando ouvir aquela palavra para a família? Então, indica o link aí, dá uma ligadinha, manda um WhatsApp para essas pessoas. Quero saudar irmãos queridos, né, que estão conosco, membros aqui da igreja, pessoas que nós já não vemos há algum tempo pessoalmente, porque estamos realmente mantendo as orientações das autoridades de usar a máscara, né? Aqui todos usamos, a não ser o pregador e os cantores aqui na hora de cantar, mas depois colocamos. E quero mandar um abraço aí para a irmã querida, irmã Maria Dutra. Outro dia ela me ligou e falou, pastor, manda um abraço para mim. Então estou mandando aqui. O irmão Menezes, a irmã Maria, não é, queridos? O irmão Zé Neto, a sua esposa. Também sei que já estão ligadinhos aí a irmã Julita e o irmão José Pereira. O irmão Wilton e a irmã Georgina, estive com eles essa semana, também estão firmes lá. Irmão Zé Célio, irmã Marli, a irmã Cândida, querida irmã Cândida, a irmã Imaculada, a irmã Júlia, irmã Isabel, um abraço para os irmãos, em nome de Jesus, temos orado por vocês, não é? Quero também saudar aqui os nossos queridos irmãos da nossa congregação no distrito de Era Nova, e saudando também ao querido pastor Eupídio Ângelo, sua esposa irmã Sônia, que são os nossos líderes aí. Junto com eles, nossos irmãos, também membros aqui da primeira igreja, da congregação no bairro Carapina, aqui em Valadares, e também ao pastor Roberto, não é? Nosso líder ali, que Deus os esteja abençoando para a honra e glória do nosso Deus. Que você permaneça aqui conosco para ouvir a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos hoje, como disse no início, trazer uma palavra especial para as famílias nesse mês, que é o mês da família. Hoje pela manhã já tivemos aqui uma boa conversa, não é? A respeito do mês da família, e também quando pudemos falar sobre a prevenção, o combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. Esse é o Maio Laranja. Então, nesse mês também temos essa ênfase, e já fizemos hoje pela manhã aqui uma conversa com a doutora Tatiana Amaral, psicóloga, e também com o pastor Jair Leal, que falou em link conosco lá de Contagem. E hoje também queremos trazer uma palavra especial para a família, não é? Como enfrentar a crise moral na família, os desdobramentos que isso tem e como nós podemos convidar o Senhor para fazer parte da nossa família. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia aí no seu smartphone, no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 13. Capítulo 13, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 17. 2 Samuel 13, de 10 a 17. Um texto forte,
um texto que fala de família, um texto que fala de tragédia, mas é um texto que alerta para nós também. 2 Samuel, capítulo 13, versículos 10 até o 17. Eu estou em 1 Samuel, peraí, é segundo. Por isso que eu não estou achando. 2 Samuel 13, 10 a 17. Muito bem, agora eu achei. Achou aí em casa também? Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: E Amnon disse a Tamar: Traga comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Amnon, seu irmão, no quarto. E quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amnon agarrou-a e disse: Venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: Não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde eu iria com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei. Ele não impedirá que eu me case com você. Mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois, Amnon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: Levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: Não, meu irmão. Por que mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você me fez? Porém, ele não a quis ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: Ponha essa mulher para fora e tranque a porta. Deus querido, Pai bendito, estamos diante da Tua palavra, que fala certamente de uma tragédia. Mas quando nós trazemos esse texto, certos de que guiados pelo Teu Santo Espírito, é para que ele nos sirva de alerta, e para que nesta noite, Pai querido, vidas sejam libertas, famílias sejam abençoadas, e que acima de tudo, a boa mão do Senhor esteja sobre nós. É assim que te oramos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir mais um louvor ao nosso Deus. Quero convidar aqui a querida Sara, que vai cantar ao Senhor uma canção. Enquanto ela canta, esteja em espírito de oração, esteja diante do Senhor, aí na sua casa, onde quer que você esteja, e peça ao Espírito Santo para falar profunda e abundantemente ao seu coração nesta noite. Se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma, sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa em quem te prometeu, garante. Descansa, este mal não é pra morte.
tua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que está tocando agora. Já tenho a tua vitória, e só precisas descansar. Deus, antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem está tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem está tocando agora. Já tenho a tua vitória, e só precisas descansar. Só precisas descansar. Amém? Bênção do Senhor. Deus abençoe a vida da Sara, do Marcelo, da Alessandra, seus pais queridos, né, que certamente estão participando desse culto, não é? Porque mesmo que você esteja aí do lado de lá, da tela do computador, do celular ou da TV, não é? Muitos já estão utilizando as suas TVs, Smart TV, para assistir o culto. Aliás, para acompanhar o culto, que eu quero dizer o seguinte: mesmo que você esteja do lado, você não está apenas assistindo, você está participando. E graças a Deus por isso, porque realmente o templo está fechado, o prédio das igrejas estão fechados nesse tempo, por um motivo mais do que justo, que é a saúde de todos. Mas a igreja continua aberta, a igreja continua proclamando a palavra do Senhor, e graças a Deus pela sua presença aqui conosco, vários irmãos conosco, em nome de Jesus. No final desse culto, vamos também orar ao Senhor, não é? Colocando nossas vidas no altar dele. Então, se você tem um pedido, um motivo, você vai colocando aí no nosso chat, não é? Do PIBGV ao vivo no YouTube, aliás, no alvivo.pibgv.com.br. Aí lá tem um chat, você pode mandar. No YouTube, quem está acompanhando pelo YouTube, não tem como mandar o pedido de oração, mas é só ir lá, alvivo.pibgv.com.br, lá tem um chat, você pode entrar por ali, enviar o seu motivo, o seu pedido de oração. O título que eu dei para essa palavra dessa noite é exatamente pensando na vida de uma jovem, de uma adolescente chamada Tamar. E foi: como eu poderia me livrar dessa desonra? Como eu poderia me livrar dessa desonra? Essa história, como eu disse, é uma daquelas histórias da Bíblia
que nós até nos perguntamos, mas como pode ser que famílias da Bíblia, de pessoas que nós tínhamos como modelo para a nossa vida, pode realmente, às vezes, ter tantos problemas, não é? E a família do rei Davi, não obstante ele ter sido considerado como o homem segundo o coração de Deus, teve muitos problemas. Talvez como a minha família e como a sua família. E esta é a beleza do relato bíblico, que ela fala de pessoas, fala de gente como eu e como você. Pessoas que também têm dificuldades, têm fortalezas na sua vida para vencer e, com a presença, o poder e o propósito do Senhor, sempre vence. Por isso, nesse mês da família, nós precisamos ver o que a palavra de Deus tem para as famílias. E principalmente quando pensamos nesse mês no combate à violência contra crianças e adolescentes. Violência de toda a ordem. Violência física, violência verbal, violência psicológica, violência sexual também. E não há negar que nas famílias há sim problemas com abuso, problemas com dificuldade. Muitas crianças e adolescentes são vítimas de agressões no seio da família e muitas vezes das famílias chamadas cristãs, das famílias ditas evangélicas, não é? E a palavra de Deus, como boca do Senhor, vem nos alertar, vem alertar as famílias, vem alertar a todos nós que esse problema não pode acontecer. E temos diante de nós uma família real. Real nos dois sentidos da palavra. Real porque é a família do rei Davi. Pergunta de muitos de nós, de muitas das nossas famílias e quem sabe até de muitas pessoas na nossa igreja. O rei Davi, nós sabemos, teve muitas vitórias. Foi um rei realmente muito vitorioso e exitoso nas suas jornadas, nas suas guerras, e realmente ele venceu inimigos gigantes como Golias. Mas nós sabemos que havia um gigante dentro dele mesmo que ele não conseguiu vencer. E nós podemos chamar esse gigante de um gigante que estava presente na sua vida afetiva, na sua vida relacional, principalmente em direção às mulheres. Davi, então, nos mostra que ele vivia uma crise, um problema moral em família. Ele nos aponta isso, que muitas famílias hoje também experimentam e vivenciam isso que nós chamamos de o problema da crise moral na família. Eu diria que ele deixou, como sacerdote do seu lar, como rei da sua casa, como líder da sua família, como pastor dos seus, ele deixou acontecer uma brecha espiritual terrível na sua vida afetiva. O que eu estou chamando aqui de brecha? É uma abertura, é um gap, não é um hiato, um espaço na sua vida espiritual onde faltou vigilância para ele estar atento e ali aconteceu uma tragédia. Imagine, por exemplo, você, uma grande represa, né, hidrelétrica, como nós temos no Brasil, várias aqui no nosso estado de Minas, também algumas das hidrelétricas maiores do país, como é o caso de Furnas e outras. Mas imagina que ali, naquela barragem, há funcionários que constantemente estão fiscalizando a integridade física daquela barragem, porque uma pequena brecha, uma pequena abertura pode fazer a água jorrar por ali e colocar em risco toda aquela estrutura gigantesca. Assim é também na minha vida e assim é também na sua vida. Uma brecha espiritual que nós abrimos, uma concessão
para o inimigo que nós abrimos na nossa vida pode causar uma tragédia, uma tristeza na vida de outras pessoas que estão debaixo da nossa autoridade espiritual. Nós podemos dizer que a vida do rei Davi foi uma vida cheia de incidentes românticos. Alguém até já conjecturou que porque Davi era muito amigo de Jonatas, né, poderia haver ali uma amizade homoafetiva. Para mim, eu vou dizer uma coisa, se Davi tinha um problema na área sexual, não era relacionado ao mesmo sexo, mas é exatamente ao sexo oposto. Se não, vejamos, em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20, nós vemos que ele lutou para casar-se com a filha do rei Saul, a princesa Mical. Saul armou uma armadilha para ele e disse, olha, se você matar 100 filisteus e trouxer uma prova para mim de que você os matou, eu te dou Mical. Na verdade, Saul pensava que Davi não conseguiria esse feito, pois Davi matou 200 filisteus. Trouxe a prova para Saul, o pai da jovem, certamente bela, Mical, que era apaixonada por Davi, e a Bíblia diz que ele se casou com ela. Quem não gostaria de se casar com uma princesa? Pois Davi teve esse privilégio, mas infelizmente ele não deu valor a esse grande tesouro que ele teve. Mical, inclusive, por várias vezes salvou a vida de Davi, anunciando e avisando que os soldados de Saul vinham para prendê-lo. Mas Davi não valorizou e perdeu a sua esposa. Depois disso, Davi encontrou-se com Abigail, 1 Samuel 25. Abigail também é uma mulher muito bela, mulher de Nabal, não é? E Davi estava cuidando das coisas de Nabal e depois precisou de comida e Nabal não deu. Davi, então, se dispôs a ir contra aquele homem poderoso, e quando Abigail soube, rapidamente ela levou comida para Davi, ela apaziguou as coisas, não é? E depois foi para o seu marido e disse, olha, Davi estava vindo aí com os soldados, etc. E a Bíblia tem uns textos interessantes, porque fala que Nabal, então, ele engasgou, estava comendo, engasgou e morreu. O Davi o que fez? Logo pegou Abigail, que agora era viúva, levou para sua casa como esposa, mas não se satisfez. Não sei se tem aí aquele slide, né, com as várias mulheres, né, desenhos, se pudesse colocar aí, para você ir olhando para essas mulheres e pensando nesses nomes. Então, Mical, nós temos Mical, temos Abigail, depois veio Aquinoã, 1 Samuel 25, 43, também ficou viúva, e Davi pegou-a para ser sua esposa. Depois, Eglá, Maaca, Agite e Abital. 7. Essas estão registradas em 2 Samuel 3, de 3 a 5. 7 mulheres ele tomou para si como se fossem esposas. Olha aqui para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas pessoas pensam que porque no Antigo Testamento, principalmente, homens e mulheres, homens de Deus, tiveram várias mulheres, isso é princípio bíblico, absolutamente. O princípio bíblico está em Gênesis. Deus criou uma esposa para um marido. E ponto final. Se eles agiram dessa maneira, agiram fora da vontade de Deus. E se eles foram abençoados por Deus, ainda assim, foram objeto da misericórdia de Deus. Portanto, nós não devemos, e muitas pessoas se escondem atrás de textos como esse, para fazer o que é errado, para trazer maldição para a sua casa. Mas o princípio bíblico é muito, muito claro. Davi tinha 7 mulheres. Você acha que ele se satisfez com elas? Não. A Bíblia diz, em 2 Samuel 11, que certo dia, no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi, ao invés de ir para a guerra, ele, o que fez? Ficou no palácio.
E o capítulo 11 de 1 Samuel mostra, então, que ele, da cobertura do palácio, dali ele podia ver todas as casas do seu reino, e certamente via também as casas daqueles que estavam mais perto. E viu uma mulher lindíssima, chamada Batseba, e a história muitos de vocês já conhecem. Quem não conhece, leia 2 Samuel 11, o capítulo todo. Você vai ver, então, que ali houve uma trama demoníaca, diabólica, e que Davi caiu nela. Ele cobiçou aquela mulher, ele mandou matar o marido daquela mulher, e depois ele tomou aquela mulher como se esposa fosse. Portanto, 8 mulheres, esposas, fora as concubinas. Irmãos, isso não é padrão de Deus para ninguém. E eu estou fazendo essa introdução para você perceber, você que está em casa, você que é marido, você que é esposa, você que é filho e que é filha, para você perceber como que uma ação nossa impensada, como que uma atitude nossa impensada, uma atitude louca, ela pode colocar em risco a vida espiritual de muitas pessoas. É o caso do rei Davi. Não é essa história que eu quero contar a outra. Mas não tem como falar da outra, não tem como falar da consequência das escolhas feitas por Davi na vida dos filhos dele, sem falar das escolhas que ele próprio fez para a sua própria vida. Aí você pode dizer, mas pastor, você está querendo dizer então que uma atitude de um pai ou de uma mãe, ela pode reverberar, ela pode realmente ter consequência na vida dos filhos? Eu respondo a você, sim, pode. É bíblico isso. Você pode chamar como quiser. Algumas pessoas chamam isso de maldição hereditária. E vão até mais longe. Eu não concordo muito com esse conceito de maldição hereditária, no sentido de que a criança, já no ventre da mãe, e etc., precisa renunciar a isso e aquilo. Não. Mas que há uma maldição, porque não é bênção, e hereditária, porque é passado de pai para filho, no sentido espiritual, isso é inegável. Seja passado pelo exemplo, como é o caso de Davi. Se você está achando que Davi teve muitas mulheres, tendo 8 esposas, fora as concubinas, porque você não conheceu Salomão, o filho dele. Sabe quantas esposas Salomão teve? 300. E sabe quantas concubinas? 700. É interessante como que parece que o pecado dos pais nos filhos, ele parece se multiplicar. Assim como a bênção também se multiplica o pecado. Chame isso como você quiser. Eu, particularmente, não gosto do nome maldição hereditária. Mas eu não posso chamar isso de maneira nenhuma de bênção. A história do rei Davi é uma história que fala de pessoas humanas. E que, portanto, representa as fraquezas humanas. Mas ela também nos alerta sobre um plano diabólico que há sobre a minha família e sobre a sua família para roubar, matar e destruir desde o princípio. Assim é, meus queridos irmãos, amigos queridos que nos acompanham nesta noite, é que nós muitas vezes damos brechas espirituais na nossa vida para que males possam nos acompanhar. Não tem como não pensarmos realmente nas consequências que uma atitude nossa como pais, como mães, pode trazer para os nossos filhos. Repito, seja pelo exemplo dos filhos que veem os pais fazendo coisa errada e vão fazer, veem fumar, veem beber, veem falar palavrão, não é? Ou outras coisas mais, e que vão, então, a partir daí, seguir o mesmo exemplo. Mas não só aí. Há certamente um plano demoníaco, diabólico, de destruir as famílias, que começam nos avós, passa pelos pais, até atingir os filhos, e assim vai criando um ciclo vicioso, demoníaco, para a destruição de todos os entes da família. Mas, pastor, depois que a pessoa aceita Jesus, ela já não está liberta de tudo isso? Sim e não. Sim,
no sentido espiritual, da salvação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo em que sentido? Espiritualmente. Se você morrer ali, tendo aceitado a Jesus como único Senhor e Salvador, você vai direto para o céu. Mas e a sua vida aqui? Ela continua, porque nós não somos só espírito. Aliás, alguém já disse muito acertadamente que nós somos espírito que habita um corpo e possui uma alma. Então, quem é você? Vou repetir. Você é um espírito que habita um corpo e possui uma alma. O que é regenerado realmente na salvação é o seu espírito. Mas o seu corpo, ele continua querendo as coisas ruins e erradas para o espírito. E a sua alma, marcada que está, muitas vezes por traumas da infância, por vivências terríveis, vivências de abandono, vivências de abuso, a sua alma, que certamente trato a alma aqui como a sede das emoções, ela continua marcada, mesmo que você morra hoje e vá para o céu. Portanto, o Senhor Jesus, Ele quer operar também na sua alma, na sede das suas emoções e no seu corpo também. Como diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. Ele diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Se tivesse como colocar esse versículo, eu até pediria 1 Tessalonicenses 5, 23, para você firmar e ver escrito a palavra de Deus na sua frente, porque é palavra do Senhor. E diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O que é o tudo? Vosso espírito, alma e corpo, e sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que o Senhor quer fazer. Tornar irrepreensível, não apenas o seu espírito, mas tornar a sua vida nesse mundo também uma vida que vai ter um testemunho de bênção. Há pessoas que, mesmo sendo salvos, mesmo pertencendo a uma igreja, ainda continuam com atitudes pecaminosas, erradas, e não sabem por quê. Pastor, por que eu continuo pecando o mesmo pecado, pastor? Por que eu continuo errando da mesma maneira? Simples. Porque, certamente, você precisa entender, reconhecer alguns pecados do passado, confessá-los, se arrepender deles e ser liberto, em nome do Senhor Jesus. Não tem outro caminho. E qual é o resultado, então, da crise moral na família real? Na família do rei Davi. Infelizmente, o rei Davi tratava as mulheres como objeto. Se ele via uma mulher, ele desejava essa mulher, e como ele era o rei, ele, então, levava para casa, como quem vai a uma loja de sapato, de roupa, escolhe na vitrine um objeto, paga e leva para casa. Esse é um princípio que ele estipulou na sua vida e plantou na vida dos seus filhos. Então, o que aconteceu no texto que lemos? O texto que lemos dá conta que, por Davi ter várias esposas e ter filhos com várias delas, então ele tinha filhos que eram, que nós podemos chamar de meio-irmãos, ou seja, filhos apenas por parte de pai. E assim, ele teve, por exemplo, uma filha muito linda chamada Tamar, com uma de suas mulheres, e teve um filho chamado Amnon, com outra de suas mulheres. Amnon e Tamar eram, portanto, meio-irmãos. Certamente não foram criados juntos na mesma casa.
Talvez cada uma dessas mulheres do rei tinha sua própria casa, onde criava ali os seus filhos, cuidados, certamente, como filhos do rei. Esse distanciamento levou a um enredo de novela dos mais mirabolantes. Aminon, então, se encanta por Tamar, e a Bíblia diz que ele se apaixona. No texto que lemos, não é? No versículo 4, se você olhar aí na sua Bíblia, o versículo 4 do capítulo 13 de 2 Samuel, vai dizer que Aminon se apaixonou por Tamar. A NVI, né, diz que ele se apaixonou. Como o coração é enganoso, né? Como o coração é enganoso. Ele olhou para sua irmã, se apaixonou por ela. E por quê? Diz o versículo 1. O versículo 1 diz exatamente isso, que ela era muito bonita. Verso 1 do capítulo 13. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. E era irmã de Absalão. Que coisa terrível, que coisa tremenda. Um irmão que olha para a sua própria irmã e a vê como um objeto de satisfação dos seus desejos. Mas de onde ele herdou isso, de certa maneira? De uma atitude do pai, que ele via acontecer com seu pai. E que, portanto, ele próprio também, de alguma maneira, quis repetir ali. O verso 18 diz que Tamar era uma adolescente, diz que ela estava ainda na puberdade, né? E o irmão arma, então, uma armadilha para ela. E a armadilha é um seu amigo, e sempre nós vamos achar amigos para nos dar exemplos errados. O amigo vem visitá-lo um dia e fala, não, você está muito magro, o que você está acontecendo? Está fazendo a barba, não sei o quê. Ele diz, eu estou apaixonado. Mas quem que você está apaixonado? Estou apaixonado por Tamar. Mas ela é sua irmã, não tem problema. E aí esse irmão, instrumento do diabo, e o Davi fala, Tamar, vai lá servir seu irmão, coitadinho, está doente o menino. E ela, cheia de boa vontade, chegou com a sua roupa. Em Israel, naquela época, as jovens virgens usavam uma túnica linda, comprida, que tampava todo o corpo, e era uma maneira dela mostrar para toda a sociedade que era virgem. Imagine que Tamar talvez tivesse seus 13, 14 anos, e ela vai, linda como era, servir o irmão, e quando ela leva aquele bolo, o irmão a segura, o irmão, que era mais forte que ela, então toma o corpo dela, e o texto é muito claro, quando ela diz no verso 12, né, ela diz assim, não, meu irmão, não faça essa violência, não cometa essa loucura. E é uma palavra também, né, que a gente costuma dizer em relação a violência contra a mulher no geral, que não é não. Ela diz não 3 vezes nesse versículo. Talvez tenha dito mais, mas o escritor registrou 3 vezes. Não é não. E o que ele fez era mais forte, porque a moça a submeteu e a violentou sexualmente a sua irmã. Você sabia, e hoje pela manhã, na nossa conversa aqui com o pastor Jair e a Tatiana, uma das coisas que mais foi dita é que a maioria dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes acontecem em casa, nas melhores famílias. E são cometidas, e o pastor Jair trouxe um dado interessante, que eu não tinha esse dado, que os avós, hoje, são os campeões de abuso infantil e de adolescente. Depois vem os padrastos, depois pais e irmãos. Vejam, aqueles que são dignos de toda a confiança de uma criança e de uma adolescente.
E é o caso que acontece nessa história. O próprio irmão, em que ela confiava, em que o pai confiava, por isso mandou ela ir lá, é quem de fato comete esse crime. E como acontece em muitos casos, a menina, Tamar, pensa que a culpa é sua. E no verso 13, ela faz essa pergunta: como eu poderia livrar-me da minha desonra? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? Que coisa! Algumas crianças e adolescentes já passaram por uma experiência de violação do seu corpo em casa também. Talvez você que está me assistindo agora já passou por uma situação dessa. Ou talvez você já cometeu uma violação dessa. Há algo espiritual nessa atitude que realmente você precisa pensar sobre ela. Na maioria das vezes, a criança ou até a adolescente pensa que a culpa é dela e por isso não vai contar para ninguém. Mas o que nós dizemos sempre: você precisa contar. E se alguém fizer alguma coisa com você que diz, seu pai não pode saber, sua mãe não pode saber, coisa boa não é. Você que é adolescente, você que já está pensando aí no namorinho, já está olhando para aquele rapazinho na escola, para aquela mocinha na escola, presta atenção nisso. Aquilo que os seus pais não podem saber, não é coisa que você deve fazer. Porque se há alguém que se preocupa com você e que quer o seu bem, são os seus pais. São os seus pais. E eu já atendi casos de adolescentes e crianças que foram violentados e que muitas vezes, a partir daí, partem inclusive para a prostituição. Muitos casos de pessoas envolvidas com prostituição foram violentadas na infância. E muitas vezes, pessoas também que têm casos de homossexualidade ou homoafetividade, também eu conheço vários casos de pessoas assim, que fizeram essa opção também, mas que foram molestados quando crianças. Então, não é tão simples assim. Não é tão da ordem do biológico apenas. Há algo de ordem psicológica profunda, emocional profunda, mas nós cremos há algo de ordem espiritual profunda que precisa, em nome do Senhor Jesus, passar por uma libertação séria. E o último ponto que nós podemos tirar dessa história é que ela, como muitas crianças e adolescentes nos nossos lares, que passam por situações semelhantes, ela não foi acolhida. O verso 19 diz assim: e Tamar pôs cinza na sua cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando, que representava exatamente a sua virgindade, não tinha mais razão de se usar aquela túnica, e se pôs a caminho, certamente da sua casa, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Que quadro triste. Uma menina que sonhava certamente com o príncipe, era filha do rei, era princesa, que sonhava em ter a sua vida sexual desenvolvida, realizada de uma maneira abençoada, mas cujos sonhos agora tinham sido atravessados, partidos, completamente, realmente terminados ali. E o mais triste nessa história para mim é que ela vai ao irmão, que é Absalão, e eu falei sobre Absalão há 2 semanas atrás, não é? Como evitar tragédias. O Absalão, no verso 20 aí do capítulo 13 que lemos, a Bíblia diz que quando ela conta para ele, ele fica muito irado, muito nervoso, mas não acolhe. Ah, como eu queria que esse versículo 20 tivesse assim: e Absalão então abraçou sua irmã, chorou com ela, beijou ela, levou ela para casa,
fez um chá para ela, deitou na cama, cobriu. Não. Ele encheu o seu coração de ódio. Veja como é que Satanás vai fazendo a obra dele completa. Olha aqui para mim. O diabo trabalha na sua vida a longo prazo. Pai, mãe, Satanás trabalha na vida dos seus filhos a longo prazo. Não tenha dúvida disso. Você que não ensina a sua criança, não ensina ela nos caminhos do Senhor, não traz nesse tempo de pandemia agora ela para frente da televisão ou do computador para assistir o culto infantil, não se preocupa com a sua vida espiritual, não se preocupa com o culto doméstico. Eu quero dizer para você, você não está investindo na vida da sua família, mas o diabo está. Você pode ter certeza, e ele planta para colher a longo prazo. Você olha para a sua criança hoje, está com 6, 7, 10, 12 anos, você está ensinando alguma coisa, deixa ela no computador, no celular o dia inteiro. Não chore depois, quando ela tiver 16, 17, 18, 19, se ela não quiser saber de Deus. Porque o diabo está investindo bem nela. E o diabo tem uma Bíblia muito boa, chama smartphone. Deixa a internet livre, tudo desbloqueado. Pode deixar. Como eu queria que no versículo seguinte, o versículo 21, que diz que Davi ficou sabendo do que aconteceu, que o seu filho Aminon, ele violentou a sua filha Tamar. Ah, como eu queria que Davi chamasse a sua filha, abraçasse aquela menina, como um pai deve fazer, colocasse no colo. Aquela filha talvez que viveu longe dele, porque ele tinha muita guerra para fazer, muita coisa no palácio. E dissesse, vem cá minha filha, eu sou seu pai. Eu quero te dar o carinho que eu não te dei até hoje. Ah, como eu gostaria que Davi chamasse Aminon e desse um corretivo naquele rapaz, bem dado, para ver se ele tomava emenda. Ah, como eu queria que ele chamasse Absalão, que era irmão de pai e mãe de Tamar, e fizesse com que ele entendesse, ele fizesse justiça para que o filho Absalão visse que o rei tinha feito justiça. Mas não. Na expressão que os adolescentes estão usando hoje, a gente poderia dizer, Davi passou pano. Passou a mão na cabeça de todo mundo, menos de quem precisava. E ficou tudo por isso mesmo. 2 anos depois, o ódio de Absalão contra o seu irmão o levou a assassinar o seu irmão. O ódio de Absalão contra seu pai o levou a tentar assassinar o pai. Só não assassinou porque Deus tinha prometido para Davi, senão tinha acontecido. A misericórdia de Deus foi maior. Percebe? Meu querido, percebe? Como quando nós não cuidamos da nossa família, nós deixamos tudo acontecer, Satanás vai plantando no nosso coração coisas terríveis. Ele traz ódio no coração de Absalão e no coração de Davi, raiva. Mas será esse realmente o único sentimento que teria que ser trazido? Quantas vezes nós, como pais e mães, não estamos agindo como Davi, sendo omissos, olhando para os nossos filhos e vendo neles falha de caráter, falha moral, e passando pano? Ah, quando crescer vai resolver. Tem pai que fala, quando esse menino vai aprender a ser gente? Quando você ensinar ele a ser gente. Quando você for gente de respeito também. Ele vai aprender. Quando você orar por ele, orar com ele, orar nele, ele vai aprender. Pessoas estão hoje vivendo muito desses dramas. Talvez você esteja vivendo um drama desse. Talvez aí na sua família tenha aqueles segredos de família.
Tenho convivido com pessoas que muitas vezes, antes de ter um encontro com Cristo, entregarem suas vidas a Jesus, serem batizados, e nós no Ministério Pastoral vivenciamos isso muito. Pessoas que tiveram filhos, por exemplo, antes do casamento atual, ou até mesmo dentro do casamento atual, mas que isso nunca se sentou, nunca resolveu, nunca orou, nunca liberou perdão, nunca perdoou. Fica aquele silêncio, assunto que não pode tocar. Olha aqui para mim. Sem perdão sincero, sem arrependimento, não há remissão de pecados. Há algo no mundo espiritual que precisa, em nome de Jesus, ser quebrado. Há uma cadeia que prende pessoas, que prende famílias, e que precisa, no nome do Senhor Jesus, cair por terra de uma vez por todas. Senão, a maldição continua. É preciso fechar brechas. Pais, mães, chama seus filhos adolescentes, tenha uma conversa séria com eles sobre sexo. Infelizmente, hoje em dia, muitas famílias têm as crianças como quem manda. Muitas das decisões da família, de escola, de supermercado, de roupa, são as crianças só que opinam. Eu não quero aquela escola, não. Porque ali tem muita regra, eu quero a escola do meu colega. E os pais? As crianças hoje, algumas delas nós podemos chamar de Sua Majestade o bebê. Ele que manda e desmanda. Nós precisamos, como pais e mães, tomarmos atitude. Não adianta apenas ficar nervoso com o que aconteceu, tentar fazer justiça com as próprias mãos. É preciso fechar brechas, ser claros, transparentes com os filhos. Filho, olha, papai, antes de casar com a mamãe, teve isso, um filho, é seu irmão, assim, assim, assado. Eu não conhecia Jesus. Eu quero que você me perdoa por isso. Ou se foi no casamento, a mesma coisa. Maridos que precisam realmente mudar de atitude. Deixar de ser sem vergonha. Mudar de atitude. Ah, eu mudei, agora eu mudei, amanhã está fazendo a mesma coisa. Ah, não, eu não sou mais assim, não. E amanhã você está ouvindo a mesma coisa. As esposas vão olhar no celular, tem história no celular. Oi. Não tem problema não. E nós vamos ficar o tempo que precisar, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero dizer que essa palavra é para quem está aqui também. Eu vejo pessoas tão dispersas aqui. Em nome de Jesus, é para você, querido. É para você. E talvez o Satanás esteja operando aqui dentro também, para tirar a atenção, você não prestar atenção. E essa palavra às vezes é para você. E não adianta. A obra do Senhor ela é feita com microfone, sem microfone, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está recebendo essa palavra agora na sua casa, eu quero dizer que eu estou falando de uma questão muito séria. Em nome de Jesus. E essa palavra é para você. É hora de fechar brechas. É hora de parar de viver esses dramas. Eu não estou aqui apresentando um programa de televisão, não sou apresentador. Não estamos aqui fazendo show. Nós estamos falando da palavra de Deus que é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é libertadora. Ela age nas nossas vidas e age na sua vida também, em nome de Jesus.
Eu sei que tem forças malignas que não querem que eu chegue ao final dessa palavra. Porque a parte mais importante é essa que eu estou falando agora. É você tomar uma atitude diante de Deus. Então, se der vontade de você levantar do seu sofá e ir no banheiro, não vai agora não, em nome de Jesus. Nem muda de canal. Porque essa palavra é para libertar você. Essa é uma palavra que você deve tomar para você e ser transparente na sua família. E mudar de atitude. Se você é um adúltero, acabou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você olha para toda mulher e já pensa nela na sua cama, acabou. Em nome de Jesus. Se você pensa que a sua sexualidade está voltada para o mesmo sexo, isso é mentira de Satanás. Acabou. Se alguém disse isso para você, te violentou, te molestou, e você está acreditando nessa mentira, eu quero dizer para você que isso é mentira de Satanás. E que hoje à noite ele vai te libertar se você quiser. É hora de pais sentarem com seus filhos e abrirem um jogo e dizer: eu pequei, meu filho, contra sua mãe, eu pequei contra você. Chamar os filhos bastardos para junto de si e dizer: eu pequei, eu sou tão seu pai ou tão sua mãe como dos outros, para você não se sentir excluído aqui dessa família, no nome de Jesus. Isso é fechar brecha. É você ser transparente, é você não ter senha no seu celular para sua esposa não poder saber com quem que você está conversando. É você ter tranquilidade de deixar seu celular na sua casa em qualquer lugar, que você não tem nada para esconder de ninguém. É disso que eu estou falando. E você, meu querido, minha querida, que em algum momento da sua vida passou por algum tipo de abuso, algum tipo de violência, o Senhor Jesus pode te libertar, e pode te fazer virgem de novo, e pode voltar os sonhos do seu coração, de se casar, de ser uma bênção, de ter uma família linda, porque é isso que o Senhor sonha para a sua vida. E é isso que eu quero te convidar a fazer hoje à noite, a renunciar aos pecados cometidos, declarar a bênção de Deus sobre a sua vida e declarar, acima de tudo, a bênção de Deus sobre a sua família, sobre os seus filhos. Não seja como Davi. Foi o maior rei de Israel. Não houve nenhum como ele até hoje. Mas talvez foi o pior pai da Bíblia, o pior marido da Bíblia. Meu irmão, em nome de Jesus, é hora de mudança. E a mudança começa com a decisão sua. E a mudança começa exatamente quando você realmente decide renunciar a todo erro, a todo engano, a todo plano de Satanás sobre a sua vida. É você dizer agora: acabou. Eu quero viver no plano de Deus. Eu não quero brincar de ser crente. Eu não quero ser religioso de ir para a igreja e de ficar quase morrendo porque o templo não está abrindo, porque eu continuo sendo igreja. É você ter uma vergonha na sua cara, como pai, como mãe, e em nome de Jesus, agora, você atuar como um chefe de família, como um pastor do seu lar, como sacerdote da sua casa. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Eu quero apresentar a sua vida agora diante do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Não sei se o pessoal da música podia vir para cá já também, já se preparar e até fazer um fundo musical aqui. Se puder, vai ser muito bom. Porque eu sei que há pessoas que estão entendendo o que está sendo dito aqui. Eu sei que há pessoas que estão em casa, distante daqui, mas que estão entendendo que Deus quer resgatar famílias, que ser cristão não é apenas, simplesmente, ser membro de uma igreja. Eu estou vindo mais para perto para falar mais perto. Isso é excesso de pastor. Mas eu quero dizer a você, aqui mais perto, claramente, nos seus olhos, que você precisa tomar uma decisão.
A decisão, talvez você já tomou de entregar sua vida a Jesus, glória a Deus por isso. Se você morrer hoje, você vai para o céu, amém. Mas eu acho que você não vai morrer hoje, não vai morrer tão cedo, amém? Em nome de Jesus. Então viva uma vida de vitória aqui, para de ser enganado por Satanás, para de tomar a rasteira do diabo. Viva uma vida de vitória, uma vida honrada. Renuncie os seus pecados, o Espírito Santo trouxe a sua mente agora, em nome de Jesus. Renuncia. Depois dessa mensagem, ao invés de se ligar de porcaria de fantástico, senta com sua família e vai orar. Tenha uma conversa franca com seus filhos hoje à noite. Tenha uma conversa franca com a sua esposa. Peça perdão, orem juntos, chorem juntos. E ainda que você não tenha nada para... Não, a minha vida é muito boa, muito tranquila, embora eu não creia isso. Essa semana mesmo em casa, até fazendo algo para a igreja, gravando alguns vídeos que alguns pastores me pediram, e tive um desacerto lá com meus filhos. Eu sou meio bravinho, quem me conhece sabe. O povo aqui de Valadares está me conhecendo aí, então eles acham que eu sou muito calmo, deixa eles acharem. Eu sei que eu soltei os cachorros em casa. Mas aquilo me incomodou profundamente. O Espírito Santo me incomodou e falou: você errou com seu filho. Você falou coisa com ele que você não devia. Eu falei: Espírito Santo, você quer que eu peça perdão? Eu não vou pedir, não. Eu sou pai, eu vou perder a minha paternidade. Mas ele falou: vai lá agora. Eu estava preparando essa palavra para pregar para você. Mas o Senhor falou: se essa palavra não servir para você, ela não vai servir para mais ninguém. Eu fui no quarto do meu filho, ele estava lá triste também. Eu pedi perdão a ele. Eu dei um beijo nele. Depois nós jantamos junto. Hoje nós já passeamos junto, fomos lá no Ibituruna junto, hoje de tarde, pegar um ar fresco. Hoje ele está aqui, me filmando. Passou, acabou. Você precisa fazer isso. Você precisa restaurar a sua família. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai querido, nós temos errado, temos falhado, mas Deus, nós sabemos que a família é obra sua, com todos os seus percalços, dificuldades. Deus, como nós não nos preparamos para o casamento, como nós não nos preparamos para a vida. Oh Pai, é só a misericórdia do Senhor sobre nós. Ainda assim, com todas as dificuldades que vivemos em família, nós queremos ser como Davi, um homem, uma mulher segundo o coração do Senhor. Porque o Senhor não leva em conta os nossos pecados e falhas, e glória ao Senhor por isso. Mas o nosso coração, visita agora cada coração quebrantado e contrito, e não despreza, Senhor. O salmista sabia disso na sua própria vida. Por isso ele diz: a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. E o Senhor não despreza, o Senhor perdoa, o Senhor faz-nos viver uma nova vida. Deus gera agora, Pai querido, no coração de cada pessoa que nos ouve, aqui nesse auditório ou nas casas, onde quer que essa voz esteja chegando e essa imagem esteja chegando. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, traga a transformação, traga a bênção da libertação. Deus, quebra toda a cadeia de Satanás, cadeia viciosa, cadeia hereditária que esteja sobre essas vidas, no nome de Jesus, Pai. E restaura as famílias, restaura os casamentos, Pai, onde houve adultério, onde houve realmente quebra de aliança, que o Senhor restaura agora pela humildade,
Leva os teus filhos e filhas a pedirem perdão, a se arrependerem, a terem uma vida com o Senhor. Deus, restaura o coração dos filhos, das filhas. Pai, em nome de Jesus, aqueles que têm recebido violência, não apenas sexual, que não é o único tipo de violência, mas verbal. Deus, os filhos que têm sido levados à ira, os filhos cujos pais não têm tido sabedoria para tratar, para cuidar, para orientar. Senhor, tenha misericórdia deles. Liberta-os também de qualquer sentimento de raiva, de mágoa, de rancor, em nome de Jesus. Oh Deus, faz aquela obra que só o Senhor pode fazer. E vai agora, Pai, vai nos lares, Senhor, vai nas casas, ó Deus, e age com poder e graça. Agora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar. O pastor Alessandro já está aqui e vai orar. Quero que o pastor lembre da mãe da Luciana, já deve estar aí, e também da Fernanda, a esposa do William. Ela sofreu um acidente de moto e precisa das nossas orações. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Sim, nós estamos com vários nomes de pedidos e eu quero que você permaneça nesse espírito de oração. Eu não vou conseguir ler todos os pedidos, nós passamos aqui, são inúmeros pedidos aqui. Eu vou ler os nomes aqui. O pastor Eli Spire tem vários pedidos aqui. A irmã Nimeli está com vários pedidos aqui também. A irmã Andréa Pandini, né? A irmã Ana Caroline, Augusto, Nora e há mais pedidos ainda que estão chegando aqui para mim. Eu vou estar colocando diante do Senhor cada nome, mas também eu quero lembrar a você que esses pedidos eles vão para o grupo de intercessão da igreja, eles são voltados a orar semanalmente. Nós lembramos as pessoas de estarem orando pelos pedidos, e somado aqui ao pedido que o pastor colocou aqui da Fernanda, do William e também da irmã que está acamada no hospital. Vamos estar orando sim pela família da Luciana e também o seu pai que está recuperando de uma cirurgia. Por isso, feche seus olhos agora. Eu quero orar com você nesse momento, colocando diante de Deus esses pedidos. Pai amado, em nome de Cristo Jesus, ainda em espírito de oração, Pai, diante, ó Deus amado, de um processo onde o Senhor está trabalhando em nós, gera em nós a paz nas nossas famílias, meu Pai. Traz cura às nossas famílias, Senhor Deus. Faz com que a gente volte à Tua palavra, volte a viver, Senhor Deus, o que está manifestado ali, revelado ali, Senhor Deus. Quero colocar os pedidos aqui do pastor Eli Spire, colocar os pedidos aqui da Nimeli, Senhor Deus, da irmã Andréa Pandini. Pai, são inúmeros pedidos que durante a semana nós vamos estar indo diante do Teu trono de graça e vamos estar, Pai, clamando ao Senhor, suplicando, Senhor Deus, e também agradecendo, porque temos certeza, ó Pai, que o Senhor há de dar a vitória em vários processos, Senhor. Há aqueles, ó Deus, que não fizeram pedido, mas estão clamando e nos procuram durante a semana, pedindo por emprego, pedindo, Senhor Deus, comida, pedindo apoio, pedindo ajuda, Senhor Deus. Pai, nesse tempo tão complexo, sê conosco, Pai. Sê conosco, Senhor, porque se não for o Senhor, como diz o salmista, se não for a Tua poderosa mão, se não for o Senhor nos guiando, se não for o Senhor, meu Pai, o que será de nós, ó Deus? Por isso, Pai, em nome de Cristo Jesus, sê conosco. Oriente-nos a fazer a Tua vontade. E, ó Pai, mediante os pedidos que aqui estão, Senhor Deus, há pedidos de saúde que são sérios, ó Pai, há pedidos de cura, Senhor Deus, há pedidos de restauração. Pai, em nome de Cristo, inclina os Teus ouvidos, ó Pai, que a Tua destra poderosa seja, Pai, com cada um que agora clamou, que cada um agora pediu, Senhor Deus. Ouça, pois a Tua palavra nos ensina a bater, a pedir e a clamar de todo o nosso coração, pois o Senhor nos ouve, ó Pai amado. Ouve a oração que o pastor Hélio fez aqui neste lugar, Pai amado. Ouve a oração trazendo restauração à família. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, agora e sempre. Amém e amém, meu Deus. Graças a Deus.
Os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas dos seus ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas dos seus ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Bem, queridos, para encerrar aqui, eu tenho um aviso muito importante a dar aos irmãos. Como os irmãos sabem, nós estamos no mês da família, e com isso nós teremos o encerramento do mês da família no próximo final de semana. Então, sexta, dia 29, dia 30, sábado e domingo, dia 31, nós teremos às 8 horas da noite uma conferência da Junta de Missões Nacionais com o pastor Sam Tipt. Os irmãos estarão recebendo o link para poder acessar e assistir. Mas antes da conferência, às 20 horas, haverá algumas programações. Os irmãos também estarão recebendo. Eu vou estar explicando. Na sexta-feira, às 19 horas, nós teremos uma live de oração, onde nós vamos estar vivendo um tempo de oração, porque sexta-feira encerra os 40 dias movidos pela esperança. Então, às 19 horas, teremos uma live de oração. Os irmãos estarão recebendo informações sobre essa live. Já linkando às 20 horas, na sexta-feira, a mensagem com o pastor Sam Tipt, que estará falando das famílias de todo o nosso Brasil, através de uma live também gigantesca aí da Junta de Missões Nacionais. No sábado, às 19h30, nós teremos um momento devocional, e às 20 horas, novamente, a continuação da conferência com o pastor Sam Tipt, da Junta de Missões Nacionais. E domingo, às 9 horas da manhã, teremos a nossa escola bíblica dominical. Às 10 horas, teremos a nossa celebração ao vivo, como temos feito todo domingo também. E às 19h30, teremos um devocional. E logo após, nós teremos, então, o último sermão do pastor Sam Tipt na Conferência da Família, que será da Junta de Missões Nacionais. Então, em parceria com a Junta de Missões Nacionais, nós teremos nossos cultos voltados para ouvir o que Deus vai dizer através do pastor Summit a todas as igrejas do nosso país, a todas as igrejas batistas que estão inclinadas a orar por família no mês de maio. Então, nós contamos com a sua audiência, com a sua participação nesse período aí, sexta, sábado e domingo.
Em breve você receberá aí no WhatsApp aí direitinho, nas redes sociais da igreja, só acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal da PIB, se inscreva para receber as informações durante a semana e com isso você estará junto conosco, atento a todas as informações. E eu quero orar por você agora, encerrando esse culto com a bênção do nosso Deus. Pai amado, nós louvamos ao Senhor por este culto, louvamos ao Senhor pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, que o grande amor que vem de Ti, ó Pai, que a graça em Cristo Jesus e as doces consolações do Santo Espírito seja com a igreja do Senhor, agora e sobre toda a face da terra, ó Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenham todos uma ótima semana, que Deus lhes abençoe.